Você já percebeu que muitas vezes, para nós convencermos alguém, até mesmo para que aquela pessoa ela seja salva ou até nos dê ouvida em algo, nós precisamos mais do que palavras. Muitas vezes, apenas palavras não vão resolver a situação. E a Bíblia fala então sobre isso. E no nosso devocional de hoje nós estaremos tratando sobre esse assunto. Fique com a gente. Glórias a Deus, né? Meditação nossa de hoje, Provérbios capítulo 29, versículo de número 19, e diz o seguinte: para corrigir o escravo, você precisa algo mais do que simples palavras, porque ele não leva a sério o que você diz. Provérbios 29, versículo de número 19. É claro que a gente entende bem do que a Bíblia está falando, que no caso, né, de corrigir ali o escravo, tem tradução que chama de servo, né, e assim por diante. Não adianta apenas palavras, porque não vai resolver. Precisa de algo mais, e aqui, obviamente, está falando de uma punição, né, para que aquela pessoa possa dar ouvidos, possa lhe atender. Mas deixa eu trazer isso não só no que diz respeito ao servo, ao escravo, mas penso que isso é uma tendência do ser humano. Eu sempre dou o exemplo que o cinto de segurança ele sempre foi obrigatório. Mas quando que as pessoas elas passaram a usar e a ter o costume de usar o cinto de segurança? Olha que interessante, hoje você entra no carro, a primeira coisa que você faz, puxar o cinto e colocar o cinto antes de arrancar o carro. Só que sempre deveria ter sido assim. Mas quando que as pessoas começaram a fazer isso, a ter esse costume? Né? Quando veio uma sanção, quando veio uma punição, quando veio uma multa para quando não se usa o cinto. Então, agora, como eu dizia, sempre foi obrigatório, mas agora, porque há mais do que palavras, então as pessoas dão ouvido, atendem. Infelizmente, o ser humano tem justamente essa tendência, né? Mas eu gostaria de até analisar esse versículo, isso que a Bíblia está dizendo, que precisa algo mais do que simples palavras. É essa frase que eu quero destacar e que entrou no meu coração, que muitas vezes nós precisamos mais do que simples palavras, né? E o que me leva a lembrar daquilo que a Bíblia diz lá em Êxodo, quando Moisés ele quer libertar o povo de Israel, porque Deus mandou, Deus deu essa missão para ele, e a Bíblia diz que por causa da aflição que eles estão enfrentando, por causa da dura servidão, que eles não dão ouvidos a Moisés. Interessante que mesmo Moisés mostrando ali os sinais que Deus mandou com que ele realizasse, não só diante de Faraó, mas até diante do povo de Israel, mesmo assim, por causa de tamanha aflição, dura servidão que eles estão, eles não dão ouvidos a Moisés. E eu falava disso esses tempos atrás, esses dias atrás, na igreja, né? Que para que Moisés viesse a convencer o povo de Israel a crer, a aceitar, a ser liberto pelo Senhor, então foi necessário que Moisés tivesse duas coisas que eu destacava. Primeiro é a perseverança. E segundo lugar, são os sinais, são os prodígios. E eu penso que quantas vezes nós nos vemos em situação semelhante à do Moisés, né? Que pregamos o evangelho, que levamos a verdade para alguém, mas aquela pessoa está debaixo de uma opressão tão grande do maligno, né? A realidade que ela está vivendo é tão terrível, e que você apresenta o evangelho, a pessoa, aquela realidade do evangelho parece muito distante para a pessoa, e ela muitas vezes não te dá ouvido, não acredita. Pastor, então eu vou desistir, né? Não, eu penso que a gente precisa primeiro, da perseverança, não desistir, como Moisés não desistiu. Verdade que muitas vezes ele quis desistir, mas Deus manda, vai lá de novo, fala para o faraó, faz os sinais, até que o milagre aconteceu. E os sinais, os prodígios, as maravilhas, contra fatos não há argumentos. Às vezes
nós precisamos, como a Bíblia está dizendo, mais do que palavras, mas mostrar sinais. E eu até dizer na igreja, no mínimo, esses sinais na nossa vida, essa transformação na nossa vida, para que a gente tenha ali força no nosso testemunho, né? E assim possamos ganhar, libertar aquelas pessoas com até mesmo mais do que palavras, mas mostrando o poder de Deus, mostrando as maravilhas do Senhor, e que Deus possa nos usar dessa forma, como um dia usou Moisés. E essa é a minha oração em nome de Jesus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença, nós nos colocamos nessa hora. Eu apresento a Ti, Pai, cada vida neste momento e lhe peço, Senhor, que o Senhor possa nos usar com mais do que simples palavras, Pai, mas com demonstração de poder, de sinais, de maravilhas, com a perseverança necessária, como Moisés fez, Pai. E no mínimo esses sinais, essas maravilhas na nossa vida, com um caráter transformado, vivendo uma vida, Pai, ô Senhor, que agrada a Ti. Então nos ajuda em nome de Jesus Cristo, pois muitas vezes é preciso mais do que palavras, e que assim possamos ser usados pelo Senhor, como Moisés foi, Pai, para salvarmos vidas, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Procure andar e viver na presença de Deus para que o seu testemunho sejam mais do que simples palavras, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, um ótimo dia, um forte abraço. Tchau!